paz do Senhor. Os irmãos podem ficar sentados mesmos. Eu convido os irmãos para abrir, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 2. E vamos meditar, irmãos, um pouquinho na palavra de Deus sobre o que é uma das coisas mais difíceis de nós fazermos, que é de obedecer a Deus. E a outra coisa, tomar decisão. Então, abra a Bíblia em Gênesis, no capítulo 2, e vamos meditar. Os irmãos ficam com a Bíblia aberta, então nós vamos ver a dificuldade que nós temos de obedecer a Deus. Minha outra dificuldade é de tomar decisão. Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, no versículo 6, diz assim, um vapor, porém, subia da terra, um vapor. Os irmãos sabem quando a gente coloca lá a panela com água fervendo, quando a água ela começa a ferver, o que sobe? O que é vapor, então? É água, não é? Não é água condensada, é água. Então, da ideia do vapor subindo, é de uma água quente, que estava subindo da terra. O vapor, porém, subia da terra e regava. Agora a gente tem uma certeza que é a água, porque esse vapor regava toda a face da terra. E com essa terra úmida, com essa terra com água úmida, no versículo 7, nós temos o seguinte: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Deus fez então um boneco que não tinha vida e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O que deu vida ao corpo não foi os órgãos que já estavam ali. Deus já tinha feito o coração, o fígado, os rins, o sistema nervoso, os pulmões. Só que o coração, a cabeça, os olhos, a boca, os dentes, nada disso, sem o sopro de Deus, adiantaria. Então o homem ele passa a existir de fato como um ser independente. Independente em que sentido? Que toma decisão por si mesmo. É a partir do momento que ele tem vida. Se uma pessoa ela não tem vida, ela não pode tomar decisão. Quando uma pessoa morre, a palavra de Deus diz que depois da morte vem o juízo. Depois da morte, o homem, a mulher, não tem condições de tomar nenhuma decisão. A decisão, ela só pode ser tomada quando
a sua alma estiver dentro do teu corpo. Depois que a tua alma sair do teu corpo, haverá uma incapacidade de tomar decisão. O homem, então, agora, quando Deus assopra nas narinas dele o fôlego de vida, este homem, esta mulher, passa a ser um ser independente, capaz, pela sua cabeça, tomar decisões. E a Bíblia diz que Deus, ele fez o homem. Porém, antes de Deus fazer o homem, Deus, ele trabalhou no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Quando Deus chega na sexta-feira, o que é a sexta-feira? É o sexto dia. O sexto dia. Ele cria o homem. Ele forma o homem no sexto dia. E a palavra de Deus diz que ele formou o homem no sexto dia, que é na sexta-feira, e disse o seguinte para o homem, ele disse algumas palavras. Hoje nós temos um livro inteiro com a palavra de Deus. Para Adão, só tinha uma regra, uma única regra que ele tinha que obedecer. Onde está essa regra? Versículo 16. E ordenou o Senhor. O que é ordenar? Versículo 16. O que é ordenar? É dar uma ordem. Ordem. Na bandeira nacional está escrito assim: ordem e progresso. O que é progresso? É crescer. Não tem como ninguém crescer se na vida da pessoa tiver desordem. Uma pessoa, irmãos, com uma vida bagunçada, que não tem horários, que não tem responsabilidades, essa pessoa não cresce. Para crescer, é preciso seguir ordens. Ordens. Uma pessoa que ela tem ordenanças na vida dela, que ela segue regras, é uma pessoa que vai alcançar um patamar, um nível acima daquele pelo qual ela começou a sua vida. Você pode começar a sua vida na lama, mas se você colocar a sua vida em ordem, você vai terminar a sua vida, como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, ó a ordem, uma pessoa organizada, e guardei a fé. Para que nós venhamos, para que você, para que eu, para que nós venhamos ter um fim pelo qual nós possamos nos orgulhar, nós precisamos seguir regras. Uma pessoa sem regra, que não obedece, é uma pessoa que vai acabar com a cara no chão. E qual foi a regra que Deus
deu para Adão, a ordem que Deus deu para Adão. Olha, versículo 16. Ordenou o Senhor Deus ao homem, então é a ordem, dizendo, a ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, tu és livre para fazer o que você quiser. Você pode comer, pode escolher. Você pode escolher essa árvore, você pode escolher aquela. Tinha milhares e milhares e milhares de árvores dentro daquele jardim. Aquele jardim era a casa de Adão. Deus, ele abriu um quadrado, colocou rios, é como a casa de Adão é como fosse uma ilha que era cercada por rios dos 4 lados. Cercada por rios dos 4 lados. E Deus, ele faz a casa de Adão. Não é Adão que faz a casa dele. É o próprio Deus que faz a casa de Adão, que dá a casa para Adão. Veja no versículo 8 isso, ó. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Quem é que plantou? Foi Adão? Quem é que plantou o jardim? Foi o Senhor, foi Deus. Tem muita gente, irmãos, que diz o seguinte, que o trabalho é maldição, que o homem, ele foi amaldiçoado. Mas a Bíblia, a palavra de Deus diz assim, Jesus disse assim, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Quem planta alguma coisa, o que ele está fazendo? Ele está se divertindo? Ele está trabalhando. Quem planta é jardineiro. Então, Deus, ele foi o primeiro a trabalhar. Antes de um homem trabalhar, Deus, ele trabalhou primeiro. Antes de ele pedir, irmãos, para você, para eu, para nós trabalharmos, ele trabalhou pela sua vida primeiro. Antes de ele pedir para você fazer, ele fez primeiro. Você não tem nada a reclamar, porque o teu pai fez primeiro. E a Bíblia diz que ele foi o plantador primeiro. Ele foi o primeiro jardineiro. E agora ele vai ensinar Adão a ser a mesma coisa que ele é. E a Bíblia nos diz o seguinte, olha. E plantou o Senhor um jardim no Éden. Não foi Adão, foi o Senhor. Foi Deus que plantou. E a palavra de Deus falou e fala o seguinte, que Deus, ele colocou Adão ali para um propósito. Qual era o propósito que Deus colocou Adão ali no Éden? Qual é? No versículo 10 fala que um rio regava o jardim, que se dividia e se tornava em 4 braços. E a palavra de Deus, ela nos diz que Deus colocou o homem no jardim do Éden para lavrar e guardar. Lavrar e guardar. Essa era a função que Deus deu para o homem. Lavrar, cuidar da terra e guardar a terra. Porém, todavia, do lado de fora do jardim, era um mundo que não era guardado,
e que também não era lavrado. Entra um ser dentro da casa de Adão. Quem é esse ser? É o diabo. Irmãos, a gente tem que ter muito cuidado, baseado em que nós baseamos as nossas decisões. Se a gente for ir pela cabeça de outra pessoa, nós vamos acabar mal. Nós não podemos ir pela cabeça de ninguém. Nós temos que ir pela palavra de Deus. Veja aqui que eu estou lendo a palavra de Deus. Eu não estou falando o que eu estou achando. Eu estou lendo com vocês. É o que a Bíblia está dizendo. E a Bíblia diz o seguinte, olha aí, o que a Bíblia vai falar. Veja bem, havia no capítulo 3, uma serpente no jardim. Deus, ele tira a mulher do lado do homem, da metade do homem, faz a mulher. Adão pediu a mulher, falou assim: Senhor, eu estou precisando de uma companheira, me dê uma companheira. Sim ou não? Não. Adão não pediu. Adão, ele não havia pedido. Às vezes, irmãos, Deus, ele nos dá coisas que nós não pedimos, mas que são necessárias, que nós não sabíamos que era necessária. Para Adão, era necessário. Mas ele não havia pedido, ele não sentia a necessidade. Talvez você fala bem assim: eu não sinto necessidade de orar. Mas Deus sabe que você precisa de orar. Talvez você diga assim: eu não sinto a necessidade, irmão. Você não se conhece, nós não nos conhecemos a nós mesmos, não. É Deus quem te fez, é Ele que é o construtor. Ele consegue te montar, te desmontar, te destruir, te montar novamente, mas você não consegue. Você não consegue. E Adão também era dessa maneira, ele não sentia necessidade, porque ele era perfeito. Ele não era como nós. Ele não era como nós. Adão não era como nós. Adão e Eva eram perfeitos. Perfeitos em todos os sentidos. Perfeitos, eram equilibrados, veja bem, equilibrados emocionalmente, eram perfeitos fisicamente, equilibrados fisicamente, era simétrico, não tinha uma orelha maior, não tinha um nariz grande, não tinha nada, eram perfeitos, tudo na medida. O que é uma coisa perfeita? É aquilo que é proporcional, é aquilo que não foge do padrão, nem para mais, nem para menos, é na medida certa. Uma coisa perfeita é aquilo que é na medida certa. Ele era perfeito espiritualmente falando, era perfeito emocionalmente falando, era perfeito em tudo. Quando você queria ver a perfeição, você via Adão e Eva, coisas que eu e você e ninguém no mundo é. Tanto é que a Bíblia diz que só houve 2 homens que pisou nesse mundo. O primeiro foi Adão e o segundo foi Jesus.
perfeitamente homem. Nós somos pedaços, projeto de homem, mas homem de verdade só teve dois. Primeiro Adão, depois Jesus. Nós estamos caminhando para ser um homem de verdade. E em toda essa perfeição, aonde não havia pecado, aonde o corpo de Adão emanava luz. A irmã Maria falou aqui, que quem está em Cristo emana luz. E Adão emanava luz, a veste dele era de luz. Se nós víssemos Adão, nós não ia ver a nudez dele, nós íamos ver luz. Porque eles se vestiam de luz, de tão perfeitos que eles eram. Mas tem um personagem chamado no capítulo 3, versículo 1, de serpente. A serpente era mais astuta, capítulo 3, versículo 1, do jardim. E veja bem, no finalzinho, o que a serpente diz à mulher. Veja bem, Deus não falou com Eva, Deus falou com Adão. Mas agora a serpente não procura Adão, a serpente vai procurar Eva. Quando o inimigo, irmãos, ele quer nos atacar, ele vem nos atacar no lado emocional. Adão significa a razão, a racionalidade, a mente. Aquilo que é o correto, é o que é para ser feito. A mulher, ela representa o emocional. Aquilo que se sente, aquilo que se vê, aquilo que se pega, aquilo que se ouve. A mulher é emocional, ela age pela emoção. A representação aqui é essa. Se a serpente chegasse para Adão, ela não ia conseguir vencer Adão, porque Adão ia agir pela lógica. Porque Adão não nutria sentimento pela serpente. Mas Adão, o ponto fraco era a mulher, porque ele estava ligado emocionalmente àquela mulher. O diabo, ele vai querer te pegar, vai querer me pegar, e ele pega qualquer um, não é pela razão, pelo que é certo a se fazer, mas é pelo aquilo que nós sentimos. E ele vai exatamente fazer isso com Eva. Observe. Ora, a serpente era astuta. Nós devemos de ser astuto também como a serpente. A Bíblia diz, seja simples como uma pomba, mas prudente ou astuto como uma serpente. Eva, aqui ela é simples, mas ela não tem a astúcia. E a astúcia, ela vence a simplicidade. Sempre uma pessoa astuta vai se dar bem em uma pessoa simples. Por isso que Jesus, ele nos alerta, não adianta apenas ser simples. Porque se nós formos só simples, o diabo vem e nos passa a perna. É preciso você também ser igual uma serpente. Tem que ser simples? Tem que ser simples, mas não somente simples. Eva era simples, mas ela não era astuta. A astuta estava com a serpente. E por falta de astúcia, Eva vai cair naquilo que ela está ouvindo e vai atingir a emoção dela. E ela diz assim, a serpente, disse a mulher, a Eva, é assim que Deus disse. Ele está afirmando,
Deus disse isso. A serpente vai pregar para Eva. Por isso que você e eu temos que ter a palavra de Deus no nosso coração, para nós não pecarmos contra Deus. Porque quando o diabo disser assim, ó, Deus está dizendo isso, como o diabo disse para Jesus no jardim, aí Jesus falava bem assim, está escrito. Jesus não disse assim, é o que eu penso, não. Jesus não disse, é o que eu acho, não. Jesus não disse, é o que eu sinto, não. Jesus disse a razão, a lógica, sem o sentimento. Está escrito, é a letra pura. Não seja guiado pelo sentimento, porque sentimento é vencido pela astúcia. No deserto, Jesus ele estava sentindo, o sentimento dele era de fome. E o diabo ele vai direto no sentimento de Jesus. Se você é o Filho de Deus, transforme essa pedra em um delicioso pão. Sentimento. Jesus estava sentindo o quê? Fome. Ele foi em cima da ferida. O diabo sabe aonde ele futuca você. E Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E Eva disse assim, disse Deus, dizendo o melhor, a serpente disse para Eva, disse Deus, ele está afirmando. Agora ele vai fazer uma pergunta. Não comereis de toda a árvore que está no jardim? O diabo ele gosta de te confundir a sua mente. Olha o que Deus disse a Adão, ó. De toda, versículo 16, de toda a árvore dos jardins comerás livremente. Olha o que o diabo diz para Eva, não comereis de toda a árvore do jardim, você está proibida de comer de toda a árvore, foi isso que Deus disse? O diabo ele vem e inverte aquilo que Deus ele está falando com você, o que Deus quer de você, ele começa a querer inverter, para você achar que Deus é mau, para você achar que Deus, ele está oprimindo muito, aí o diabo ele vem e inverte a sua cabeça, ele quer mexer na cabeça da pessoa, confundir, e ele faz isso com quem tem influência sobre você, com quem você ouve, e são as pessoas que você ama, que eu amo, que nós amamos. O diabo vai usar pessoas de dentro da nossa casa para jogar uma seta emocional, para fazer uma chantagem emocional, para inverter a lógica, para você se sentir mal, para você arregar para o diabo. A reação de Eva, versículo 2. E disse a mulher à serpente, da mesma maneira que Jesus conversou com o diabo no deserto, Eva está conversando com o diabo no paraíso. E disse a mulher à serpente, do fruto de todas as árvores do jardim comeremos. Então ela sabia a verdade. Ela tinha consciência da verdade. A verdade estava no coração dela e ela sabia a verdade. A verdade era conhecida dela.
Então o problema do homem e da mulher não é saber a verdade, porque a verdade todo mundo sabe. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Mas Eva, ela já conhecia a verdade, ela estava livre pela verdade. Mas às vezes nós conhecemos a verdade, mas ouvimos a mentira do diabo. Então Eva prova aqui que ela não é inocente. Eva prova aqui que ela não vai cair porque ela não sabia. Ela não vai ter o argumento de dizer assim para Deus ou para Adão: eu não sabia disso, porque ela diz com a própria boca: de toda a árvore do jardim poderei comer. E ela acrescenta no versículo 3, mas do fruto da árvore do jardim, que está no meio do jardim, nós não poderemos comer. Agora veja bem, olha o que ela diz, agora começa a distorção. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. Verdade ou mentira? Verdade. Deus diz: não comereis. Mas ela agora vai acrescentar algo que Deus não falou e vai dizer que Deus falou. Tem muitas pessoas assim na igreja, falam coisas que Deus não falou, e Deus não disse nada que ela vai dizer aqui. Ela vai dizer o seguinte, nem neles tocareis. Deus falou bem assim, não pode tocar. Deus falou isso? Olha o que Deus falou: de toda árvore dos jardins comereis livremente. Versículo 16, versículo 17, olha o que Deus falou: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerá. Mas o que Eva diz? Eva já agora começa a mentir. Por isso que a Bíblia nos diz, irmãos, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, porque se você assentar na roda dos escarnecedores, você vai começar a proferir coisas que não era para você proferir, vai começar a falar coisas que não era para você falar, vai começar a dialogar coisas que não era para dialogar. Então fuja do homem ímpio, fuja da serpente, fuja. E ela agora começa a dizer coisa que Deus não disse. Deus nunca falou bem assim: não pode tocar na fruta. Deus nunca disse isso. Deus somente disse: não coma. Mas Deus não fala: não toca. Agora Eva está falando, Deus falou para não tocar. É mentira. O diabo nunca vai falar uma coisa 100% mentira, irmãos. O diabo, ele vai pegar um pouquinho da verdade e vai misturar na mentira para te confundir. Aí você vai falar, mas está escrito aqui, é verdade. Mas se você pegar o corpo todo, vai ter verdade e mentira ali no meio. E mentira poluída, contaminada, é mentira. Pode ter um pouquinho de verdade, mas se tiver 1% de mentira, já não é verdade, é mentira. A verdade, ela é pura. A verdade não pode estar misturada. A verdade, ela é santa. Santo significa separada.
Então Eva agora, ela já sai da palavra de Deus. Eva, antes de comer, ela já começa a mentir. Antes de comer, porque ela tem uma amiga do inferno, que era a serpente, que estava incorporada ali naquele animal, que era o diabo. Ela começa nessa amizade a perder a palavra de Deus, a confundir a mente. O diabo, ele começou a confundir a mente de Eva, para roubar aquilo que Eva estava sentindo. E ela continua. Versículo 4. A serpente conhece a verdade. Ela viu Eva falar mentira. A serpente diz: já caiu na armadilha. Já está no papo, é só direcionar. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: com certeza, certamente você não vai morrer. Porque Deus sabe, olha só, que no dia em que você comer, abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Agora olha o sentimento aqui. Versículo 6. Eva já tinha caído na lábia do diabo. Agora Eva vai olhar para a árvore. Versículo 6. E vendo a mulher, o que ela viu? O que ela viu? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, ela sentiu que aquela árvore era boa para comer. O que ela fez? Sentiu. Por meio dos olhos, entrou dentro do coração dela o sentimento de desejo de comer aquela fruta daquela árvore. O que ela sentiu? O desejo de comer pelos olhos. E vendo a mulher. E agora veja bem, ela viu que a árvore, que o fruto era gostoso, era boa para comer, era gostoso, ela sentiu gosto, sente gosto, sentimento. Segundo sentimento, agradável aos olhos, era bonito de ver. O fruto não era feio, a árvore não era feia, era bom para ver. Sentimento. Tem gente, e hoje, nós compramos coisas, uma camisa, um terno, uma calça, um vestido, um sapato, porque nós achamos bonitos de se ver. Nós não compramos pela lógica, nós compramos por sentimento. E a mídia, ela sabe disso. As pessoas que trabalham com marketing, as pessoas que trabalham com propaganda, elas buscam não atingir a lógica, a razão, mas elas buscam por meio das propagandas atingir o sentimento. Compre aquele vestido que você vai ficar igual aquela modelo que está usando. Compre aquele carro que você vai ficar igual aquele cara que tem aquele carro. Sentimentos que vêm desde não há nada novo. E Eva, ela está caindo pelo sentimento. Se o diabo falasse com Adão, não ia solucionar, mas ele pega o ponto fraco de Adão.
E a palavra de Deus fala bem assim: desejável para dar entendimento, para ela se destacar. E a Bíblia diz que ela comeu. Ela comeu, ela tomou uma decisão. Ela ouviu a palavra de Deus, ela ouviu a palavra do diabo. Ela comparou a palavra de Deus seca, sem sentimento, com uma ordem expressa, e comparou a palavra do diabo cheio de emoção, cheio de desejo, cheio de sentimento. Ela falou: isso aqui é muito seco, aqui é o que eu quero. E ela decidiu, foi uma decisão dela, comer daquele fruto. Está dando para entender? Você, eu não somos inocentes. Ou você age pela cabeça que Deus te deu, ou você age pelo sentimento. O sentimento você tem que dominá-lo. O sentimento a Bíblia chama de carne. Carne. Lembra que o apóstolo Paulo fala bem assim: o homem carnal não é essa carne aqui. Porque a carne é o desejo, é o sentimento, é aquilo que você sente quando você vê uma coisa, quando você pega em uma coisa, quando você ouve uma coisa, é aquilo que entra. É a carne, o sentimento, é a carne. Mas Deus, Ele sabia. Adão agora, ao invés de ele usar a palavra de Deus, ele vai ouvir também o sentimento dele, que é representado na mulher. E pelo sentimento dele, representado na mulher, ele prefere ouvir o diabo do que ouvir a voz de Deus. Pergunto aos irmãos: a quem que nós estamos ouvindo? As mentiras do diabo ou as verdades de Deus? O que é melhor ouvir? Uma verdade seca, que talvez você não dê um glória a Deus, um aleluia, ou uma mentira que mexe com a tua emoção e vai levar você ao inferno? O que você prefere? Dar crédito à voz de Deus ou às ilusões do diabo? O diabo não tem outra coisa a não ser matar, roubar, destruir. E ele conseguiu atingir ali o ponto fraco. O diabo, ele conhece o nosso ponto fraco. O diabo sabe aonde ele toca em nós. O diabo sabia aonde ele tocava em Jó. O diabo sabia aonde ele tocava em Abraão. O diabo sabia aonde ele tocava em Ló. O diabo sabia aonde ele tocava em Caim. O diabo sabia aonde tocava em Adão. Então, meu irmão, eu não sou melhor do que Adão. Eu não sou melhor do que Abraão, eu não sou melhor do que ninguém, nenhum de nós aqui. Então tome cuidado com o que você está ouvindo, tome cuidado nas suas decisões, como você está decidindo, porque a responsabilidade é tua. Não culpe a Deus por aquilo que acontece na sua vida, porque Deus, Ele está falando
para nós chegarmos aonde Deus quer que nós estejamos, é somente obedecer o livro, a palavra de Deus. Que Deus os abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, Assembleia.